em um piscar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este incorruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e este que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Eu não sei o que te trouxe aqui essa noite, eu não sei o que tu acha que te conduziu aqui essa noite, mas uma coisa eu sei: não importa a tua dificuldade, não importa a tua luta, não importa os teus sonhos, o Senhor Deus, Ele é contigo. E se tu veio até aqui é porque algo tu já ouviu, algo o Senhor já te deu de sensibilidade, e nessa noite o Senhor, Ele é fiel e justo para fazer cumprir toda palavra, toda promessa, toda cura, todo avanço, todo amadurecimento espiritual sobre a tua vida e sobre a tua família. E se tu crê nisso, dá uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele garantiu a nossa glória. Aleluia, aleluia. Quantos estão felizes essa noite? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a se sentar. Boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de nós aqui essa noite, hoje e sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu creio que todos aqui, ou pelo menos aqueles que se colocaram na posição de verdadeiramente desfrutar de algo de Deus essa noite, já puderam sentir a presença do Senhor, já puderam compreender um pouco do movimento do seu Espírito. Amém? Amém? Uma das coisas que nós conversamos muito aqui, e o que eu gosto de falar para os jovens, principalmente, é sobre uma fé e um movimento coerente, sobre nós sermos coerentes com aquilo que fazemos, que é relacionado a Deus. Na verdade, de todas as coisas, né, que nós sejamos coerentes, mas falando aqui especificamente sobre igreja, sobre reino de Deus, né? E existe uma coerência na nossa atenção e na nossa intenção de estarmos aqui reunidos essa noite, né? Quando nós nos movimentamos de casa para cá, nós precisamos compreender que existe um motivo, existe uma razão de nós estarmos aqui, existe uma razão do teu tempo estar sendo depositado aqui essa noite. E a razão disso é ouvir e compreender um pouco mais sobre Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E a nossa mente precisa estar voltada para isso. A nossa mente precisa estar voltada ao senhorio de Cristo Jesus. Porque se isso não acontecer, nós vamos vir na igreja, nós vamos vir no domingo de culto de celebração, mas nós não seremos impactados pela presença de Deus, porque a nossa mente estará dispersa, pensando em milhares de outras coisas. Ou seja, é um movimento de vir até a igreja? É, mas não é coerente, não é produtivo. Amém? Então que nós possamos essa noite compreendermos que nós estamos aqui por um motivo, isso na individualidade de cada um. E é por isso que no início eu falei, eu não sei se foi um convite, não sei quem te convidou, se tu é membro, se tu é um visitante assíduo, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo tem algo para falar ao teu coração ainda essa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Falei aqui sobre o on-fire aqui que a gente
no fim desse culto, tu convidar pessoas para estarem sábado que vem aqui adorando o Senhor. Amém? Então, pessoal do Wi-Fi, o pessoal do Connect, lembre disso. Vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui que se nós não nos atentarmos a ele, por mais básico que ele pareça ser, todo o resto é prejudicado. Todo o resto pode ser prejudicado se nós não nos atentarmos a esse ponto que a gente vai falar aqui essa noite. Eu vou falar aqui sobre quem é Jesus, sobre quem é Deus. E por vezes a gente compreende que por muitos ensinos e coisas que nós ouvimos e até mesmo a repetitiva presença nos cultos, nós achamos que nós já sabemos, que nós já aprendemos o suficiente, que nós já conhecemos o Senhor. E aí, em determinado ponto da nossa vida, da nossa caminhada, nós podemos acabar percebendo que vivemos uma agenda eclesiástica, uma agenda gospel, uma rotina gospel, mas não conhecemos a Deus, não conhecemos a Jesus. E essa é uma realidade que nós precisamos refletir. Eu quero te convidar a tu perguntar para quem está do teu lado, mas não responda, só pergunta: você conhece Jesus? Pergunta aí. Agora pergunta para o outro lado também. E eu conheço Jesus? Porque nós somos bons de holística, né? Nós somos bons de muitas vezes parar e refletir se determinada pessoa conhece ou não. Mas e nós? Conhecemos a Jesus? Quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu não quero que tu repita em voz alta, mas no teu coração aí, eu quero que tu diga, tu vai falar com o Senhor. Quero que tu diga assim: Senhor, no teu coração, Senhor, eu te conheço. Senhor, eu te conheço. Senhor, em nome de Jesus, eu oro essa noite, Pai, para que nós possamos ter uma consciência real e plena, Deus, do quanto nós somos falhos em te buscar, do quanto, Senhor, nós temos uma dívida contigo, Senhor, do quanto nós necessitamos melhorar, Senhor, do quanto nós dependemos de ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que teu Espírito Santo ministre a cada coração aqui, Pai, que nós possamos sair daqui essa noite famintos da tua presença, famintos por conhecer mais de ti, e entendendo que nós nunca iremos nos saciar em te conhecer. Em nome de Jesus, amém. Essa é uma questão. A nossa vida ela é tão corrida, o dia ele é tão 220, que raramente nós nos perguntamos se nós conhecemos mesmo o Senhor. E é muito comum que aquele que chegou há pouco no Evangelho, que conheceu há pouco, ele se pergunte mais. Ele se coloque nessa posição de querer entender. Perguntas às vezes que parecem até simples, como Nicodemos quando pergunta para Jesus: o que é nascer de novo? Acaso o homem entrará de novo no ventre da sua mãe? E aí Jesus explica que não, agora ele não nascerá da carne, mas sim do Espírito. Nascerá da água, nascerá do Espírito. Essa é uma pergunta que por vezes nós não nos fazemos, porque parece tão boba. Mas como essa, existem inúmeras coisas que muitas vezes nós não paramos para refletir se nós de fato conhecemos a Deus. Porque talvez eu tenha 5 anos de fé, 10 anos de fé, 20 anos de fé, 30 anos de fé. E a realidade é que nós estamos aqui para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. O Senhor, Ele é abundantemente gigantesco em seu senhorio e em seus mistérios, que nenhum de nós
sucesso em várias coisas: financeiramente, sucesso familiar, sucesso de saúde, vários sucessos. Mas nós não temos sucesso em conhecer o Senhor. E que Deus nos livre de uma vida de sucesso em todas as coisas, menos no nosso relacionamento com Deus. Essa precisa ser uma verdade no nosso coração. Que Deus nos livre dos nossos olhos estarem apenas naquilo que é sucesso para essa terra. E eu não estou aqui menosprezando os esforços profissionais, familiares, de saúde e diversas outras coisas. Todas essas coisas são importantes e nós devemos sim buscá-las. Mas o relacionamento com Deus, ele precisa ser a nossa prioridade. Ele precisa estar em dia. Porque todos nós, um dia, teremos o dia mau. Todos nós teremos. E é nesse dia em que aquele que está com o seu relacionamento sendo desenvolvido com Deus, ele passa pela tempestade, mas ele sempre está em paz. A paz é permanente, é um fruto de um relacionamento correto com Deus, é permanente. A tempestade pode vir, a luta, a doença pode vir, a luta financeira pode vir, a dificuldade familiar pode vir, mas estaremos de pé. Porque estamos firmados de fato. A nossa firmação, o nosso firmamento está de fato em Deus. E que nós possamos então realmente viver uma vida buscando conhecer a Deus, buscando conhecer mais e mais do nosso Senhor. Então esse assunto, ele pode parecer básico, né? Quem é o Senhor? Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Mas se isso não estiver claro na nossa mente, nós vamos construir talvez toda uma vida duvidosa. Porque se eu não tenho relacionamento com Deus, será que as minhas decisões são decisões dentro da vontade de Deus? E eu vivo uma eterna dúvida. Não sei que decisão tomar, não sei o que fazer, porque não tenho sensibilidade espiritual, porque não conheço a Deus, porque não busco, não o coloco como prior em todas as situações. Mas isso precisa ser algo que nós busquemos de fato, senão será poesia. Poesia superficial, uma vida religiosa e superficial, onde a nossa agenda é lotada, mas é vazia, é superficial, é básica. Eu não me aprofundo no meu relacionamento com Deus. E para eu compreender isso, eu preciso entrar um pouco com relação ao Evangelho. O que é o Evangelho? Porque não há como falar sobre Jesus Cristo e compreender mais sobre Jesus, sobre Deus, sem eu de fato buscar o Evangelho de Jesus Cristo. E talvez a resposta mais básica para isso, sobre o que é o Evangelho, nós talvez respondêssemos: o Evangelho é a boa nova. O Evangelho é a boa notícia. E de fato é. Mas eu acho que a gente pode ir mais profundo nisso. Além do Evangelho ser o reino de Deus, do Evangelho ser a palavra de Deus, mas será que eu compreendo isso na plenitude? De fato que é isso? E essa compreensão, ela me aproxima de fato de Deus? Ou eu venho para cá, eu escuto alguém falar sobre um assunto bíblico, mas eu saio daqui me sentindo mais próximo de Deus? Isso acontece de verdade? Ou é só superficial? Ou é só momentâneo? Ou é só uma lágrima durante o louvor? Mas não gera uma transformação que é capaz de mudar a minha segunda-feira, a minha terça-feira. É só emoção. Então eu preciso ir mais fundo nisso. Porque é possível que a gente viva aqui um culto sem a presença de Deus. É possível que eu cante sem louvar a Deus. Porque eu conheço a letra. Tem alguém me guiando aqui. E eu canto, mas eu não estou louvando. É possível a gente orar sem ao menos estarmos conversando com Deus.
É possível nós fecharmos os olhos, levantarmos as nossas mãos e estarmos fazendo algo vazio, porque a nossa mente está em qualquer outra coisa, e os anos vão passando, e talvez eu esteja perdendo de viver tudo aquilo que o Senhor espera que eu viva aqui nessa terra, por falta de posicionamento, por falta de relacionamento com o Senhor. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: no princípio, nós vamos ler até o 14. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eu quero te voltar ali no versículo 9. O Deus criador de todas as coisas, o Deus soberano, o Deus que em um estalar de dedos todas as coisas acontecem dentro do seu querer. Esse Deus magnífico, grandioso, que conhece cada fio de cabelo, esse Deus estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O próprio Deus estava vindo até aqui, nessa terra. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode dar amém por isso? Você pode dar glória a Deus por isso? Porque Deus se fez carne. Deus se fez homem. E não importa a vida que eu tenha, não importa a minha sabedoria mundana, não importa o meu intelecto, não importa a minha realidade, não importa o dinheiro, não importa a pobreza, não importa nada. Uma coisa é fato: Deus se fez homem. E se isso não me estremecer, eu não vou compreender quem Deus é. Eu não vou compreender quem Jesus é. E agora, a boa notícia do Evangelho é que o homem pode conhecer a Deus. O Deus que antes era conhecido apenas por profetas, por sacerdotes, e com base naquilo que eles falavam e das escrituras, daí então se conhecia, se sabia o que era Deus. Mas agora o homem está no meio, Deus está no meio dos homens, andando no meio dos homens,
o homem agora pode conhecer a Deus. Desde o início, o propósito de Deus com a humanidade é relacionamento. Deus sempre teve o propósito de um relacionamento profundo, e é por isso que com Adão ele vinha todos os dias encontrar, conversar, ter um relacionamento. Mas o homem se perdeu, o homem não compreendeu. Até que então Deus envia Jesus para trazer o homem de volta a esse lugar de relacionamento, de volta a esse ambiente de relacionamento, um lugar de conhecer a Deus. E se eu não estou depositando os dias aqui nessa terra em conhecer a Deus, eu estou banalizando a ação de Jesus Cristo nessa terra. E por mais duras que sejam essas palavras, a verdade é que se nós não estamos desenvolvendo um relacionamento com Deus através do Espírito Santo e da sua palavra, a morte de Jesus na cruz do Calvário foi em vão para mim. A vida de Jesus, eu estou dizendo abertamente que não significou nada para mim. Porque do contrário, é hipocrisia. Vamos ser sinceros. É hipocrisia dizer que eu amo alguém que não procuro. É hipocrisia dizer que amo alguém que eu não quero ter um relacionamento, eu não quero estar perto. E a realidade é essa. Nós precisamos nos avaliarmos. A cada um de nós. Onde eu tenho depositado a minha vida? Onde eu tenho depositado as minhas expectativas? Porque a vida nessa terra, ela dura cerca de 103 anos. A idade média, vou botar aqui, 103 anos. Não é? Mas passa rápido. Vai acabar. A Bíblia fala que a vida é como um sopro. Também fala que a vida é como uma sombra. É muito rápido. E depois nós temos um outro momento, que é na eternidade, vivendo com alguém que talvez eu não esteja me dedicando a conhecer. E será que eu creio mesmo na eternidade? Será que eu acredito mesmo em Jesus? Será que eu acredito mesmo? Porque eu vou te dar um exemplo. Se tu não pagar a conta de luz, o que acontece? Corta a luz. Fica sem luz ou não fica? Fica sem luz. É para ficar, né, pessoal? Fica sem luz. Eu creio nisso, sabia, João? Porque se eu não pagar, eu vou ficar sem luz. Então eu vou lá e pago, porque eu creio nesse negócio. Já vi um monte de gente passar por isso. Vai acontecer. E na volta de Jesus? E na eternidade? E no inferno? Eu acredito? Porque se eu acredito de fato nisso, então eu faço igual a conta da luz. Eu não deixo de executar aquilo que a palavra me diz. Eu não deixo de buscar um relacionamento com Deus. Eu não deixo de produzir algo que eu vou desfrutar na vida eterna. Porque vai acontecer. Vai acontecer. E eu não sei se de repente hoje tu nos visita e tu não ouviu falar sobre isso. E talvez tu não é batizado. Talvez tu não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador. E me desculpa, mas a realidade é: se tu não aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, tu não está condicionado a ser chamado de filho de Deus e herdar a vida eterna. Nós não podemos romantizar isso e deixar de trazer essa realidade. Então a boa notícia é que agora o homem pode conhecer a Deus, mas junto com isso me traz uma pergunta: eu conheço a Deus?
só uma resposta: não, meu filho, tu não me conhece. E tu sabe que não me conhece. Talvez Deus tenha falado isso. E essa é a noite de posicionamento. Essa pode ser uma noite divisora de águas, mas precisa de uma atitude sua, de um posicionamento teu. A vida que eu tenho, ela revela alguém que conhece a Deus. As minhas atitudes revelam alguém que conhece a Deus. As minhas experiências com Deus até hoje revelam alguém que conhece a Deus, que busca conhecê-lo ou não. A minha intenção aqui é trazer lucidez e talvez te ajudar a se perguntar isso e ser sincero contigo mesmo. Será que eu realmente vivo uma vida de filho de Deus? Ou será que eu vivo uma vida superficial em Deus? Porque Deus não nos dá exemplos rasos. Deus não nos dá exemplos de vidas básicas com Deus na sua palavra. Eu quero trazer aqui alguns exemplos para a gente refletir sobre isso, com alguns exemplos de homens que viveram coisas. Paulo, estando na cadeia, ele fala aos filipenses: alegrai-vos comigo. Ele convida aos filipenses a se alegrar com ele. Só que se nós compreendermos isso, ele estava na prisão, ele estava no dia mau, mas mesmo assim ele transmitiu alguém que vive em paz com Deus, alguém que compreende quem Deus é e por isso tem condição de se alegrar mesmo no dia mau. O que nós estamos falando ao mundo? O que nós estamos transmitindo ao mundo? Será que é alguma vida de alguém que conhece a Deus de fato? Um exemplo: Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Tiago foi decapitado, Estevão foi apedrejado, André crucificado em uma cruz grega, Tomé foi perfurado por lanças, o outro Tiago apedrejado, Bartolomeu foi asfixiado, Filipe crucificado, Simão Zelote cerrado ao meio. Isso é uma vida básica? Isso são exemplos de uma vida rasa em Deus? Porque daí às vezes, eu acho que eu sou que nem Pedro, por causa do meu temperamento. Eu acho que eu sou que nem João, porque eu gosto de reclinar a cabeça. Eu acho que eu sou que nem Tomé, eu creio, mas eu preciso de explicação, eu preciso compreender. E a gente fica se comparando muitas vezes, mas esses homens passaram por coisas que demonstram para nós, homens que realmente entregaram a sua vida porque conheciam a Deus. E o que nós estamos fazendo quando uma dificuldade se aproxima? Será que nós reagimos a essa dificuldade como alguém que conhece a Deus? Ou será que quando o pecado bate a porta, nós esquecemos de Deus? Ou será que quando a dificuldade bate a porta, a gente simplesmente tenta resolver tudo com o nosso braço e esquece de consultar a Deus, esquece de pedir para Deus ajuda? Sabe por que isso acontece? Porque não conhecemos a Deus. Não conhecemos a Deus. E eu preciso parar e aceitar isso em mim, para que eu entre num lugar de aprendizado e passe a conhecê-lo. Quando eu olho para a vida desses homens, eu automaticamente preciso olhar para a minha vida. Aqui a Bíblia nos traz exemplos extremos de pessoas que pagaram preços gigantescos porque conheciam ao Senhor. E nós, muitas vezes, agimos como quem não conhece o Senhor por coisas banais, por um palavrão. Porque se eu não falar esse palavrão, talvez eu não seja aceito nesse grupo. Por uma mentira, por uma ocultação da verdade, por uma olhada,
por uma sensação, nós traímos o Senhor e somos peritos em julgar Judas. A palavra de Deus, ela nos confronta. A verdade é essa. Se eu leio a palavra de Deus, eu escuto pregações, eu louvo ao Senhor e eu não sou confrontado, alguma coisa está errada, meu irmão. Alguma coisa está errada, meu irmão. É todos os dias. Nós precisamos ser confrontados. E quando o confronto ele é bíblico, ele é mediante a palavra de Deus. Eu não disparo, eu não fujo, eu não viro as costas. Eu olho como Pedro olhou para Jesus e digo: mas Senhor, para quem iremos nós, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Porque eu posso até ficar desconfortável com uma pregação, eu posso até me sentir confrontado, mas isso não muda a realidade de que Jesus Cristo veio, morreu por nós, e nós precisamos responder a isso. Nós precisamos compreender isso. A verdade é que nós muitas vezes nos rotulamos como prontos, como cristãos, de fato, pelo fato de estarmos em meio à igreja. Mas quando eu vou assistir a um jogo de futebol, eu não me torno um jogador de futebol. E dessa mesma forma, quando eu venho na igreja, eu não me torno um cristão. Estar na igreja não me faz próximo de Deus. É o caminho, é parte do processo, é parte da realidade de estar conhecendo a Deus. Mas apenas isso não faz de mim alguém que conhece a Deus. Se Cristo não for o centro da nossa vida, eu facilmente desisto. Eu não permaneço. Porque Jesus, Ele não cabe em um culto. O conhecimento, do nosso relacionamento com Deus, as nossas experiências com Deus, não cabem em um culto. Não cabem em uma oração. O Senhor, Ele precisa ser pleno na nossa vida. Não existe ser parcialmente cristão. Amar Jesus parcialmente. Ou eu entendi a mensagem da cruz, entendi o Evangelho e algo mudou na minha mente, ou eu estarei sempre fadado a uma gangorra. Ora eu decido, ora eu esqueço. Ora eu estou decidido a não pecar mais, ora eu peco de novo. Ora eu estou decidido a mudar meu vocabulário, ora eu peco de novo. E é por isso que muitas pessoas, elas estão, por vezes, na igreja e no outro dia estão nas festas. Em um mês elas estão vivendo a vontade de Deus, buscando viver a vontade de Deus. No outro, elas se rendem de novo ao alcoolismo, à pornografia, à prostituição, ao adultério, porque não aconteceu a conversão. Não houve o conhecimento de fato sobre quem Deus é. Jesus, Ele precisa ser o Senhor de toda a nossa vida. Escuta o que eu estou te falando, meu irmão, minha irmã. Se nós entregarmos parcialmente a nossa vida ao Senhor, nós não conseguiremos completar a carreira, guardando a fé. Porque eu naturalmente não vou conseguir colocar o Senhor naquelas áreas que eu ainda não entreguei para Ele. Eu entrego a minha profissão ao Senhor, mas eu não entreguei o meu casamento. Eu entrego o meu casamento ao Senhor, mas eu não entreguei as minhas finanças. Eu entrego as minhas finanças ao Senhor, mas eu não entreguei a educação dos meus filhos. Eu entrego a educação dos meus filhos, mas eu ainda não entreguei o meu meio social.
eu fico entregando parcialmente a minha vida. E naturalmente, quando as coisas acontecem nas áreas em que eu não entreguei, eu não consigo ser fiel, eu não consigo permanecer, eu não consigo conduzir conforme a vontade de Deus, porque ainda não entreguei. Se nós não entregarmos a nossa vida para o Senhor, Ele não arromba a porta. Tem pessoas que estão passando por dificuldades, estão passando por necessidade e estão lutando ardentemente com o próprio braço e ainda não encontraram a solução, porque o próprio braço é a saída errada. A saída certa é o Senhor, é Jesus. Não, eu não tenho só que orar, eu não tenho que buscar o meu braço, não. Irmão, ora, e Ele vai te conduzir. Qual é o esforço que tu tem que fazer? Qual é a forma que tu tem que lutar? E aí acontece o oposto do que nós cantamos aqui. Eu ando sobre as águas. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Aí nós declaramos, mas no nosso dia a dia, nós estamos vivendo nos afogando nos problemas, nos afogando nas dificuldades, porque não colocamos Jesus e não compreendemos que Ele é fiel e justo para firmar a arca embaixo dos nossos pés. Não importa a dificuldade, Ele continua sendo o Senhor. Aleluia! Não importa. E agora eu chego mais próximo, um pouco mais próximo, de entender um pouco da natureza dessa pergunta. Um pouco sobre a resposta sobre quem é Deus. Quem é Jesus? E eu preciso também compreender uma coisa. Quando a palavra fala, no versículo 10 e 11 de João 1, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Sabe quem é que não o recebeu? Quem não o reconheceu? Somos nós. Aí a gente olha às vezes para o contexto bíblico e diz assim: hipócritas, não reconheceram o Senhor Jesus Cristo, ignorantes. E às vezes o Senhor está te dando uma direção e tu está ignorando a direção dele, porque não o reconheceu, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. E aí a gente vai, erra, usa uma expressão, quebra a cara e depois diz, né, se eu tivesse escutado o Senhor, se eu tivesse seguido aquele conselho bíblico, se eu tivesse buscado um entendimento mediante a palavra de Deus, nós estamos sendo iguaizinhos àqueles que não reconheceram, porque o Senhor está no nosso meio. Deus está no nosso meio. Jesus Cristo veio como homem e Ele subiu, mas o Espírito Santo permaneceu. O Espírito Santo de Deus, Ele tem uma atuação na nossa vida tão real quanto se Jesus estivesse fisicamente aqui. Tu acredita nisso? Sabe, pergunta para ti mesmo assim: eu acredito nisso, até porque se tu acredita, tu não peca. Se tu acredita que a presença do Espírito Santo, ela é real na nossa vida, não tem como pecar, não tem como cometer um erro, não tem como mentir, porque Deus está ali, Deus está vendo. E se tu está vivendo isso, meu irmão, minha irmã, aceita que tu tem que conhecer a Deus. Essa aceitação nos aproxima de uma humilhação diante do Senhor. Nós precisamos nos humilhar e dizer: Senhor, eu reconheço que eu não te conheço, eu reconheço que eu preciso de ti, Senhor. Porque se nós não nos reconhecemos, se nós não reconhecermos, a ação ela não acontece. Não tem como ser transformado
que não tinha defeitos, que minimamente conhecia alguma coisa da palavra, até que um dia eu caí. E o Senhor me levou a um processo, e o Senhor me trouxe um entendimento de que por mais que eu busque, por mais que eu queira amar o Senhor, por mais que eu busque ser humilde, por mais que eu sirva na igreja, por mais que eu faça devocionais, por mais que eu faça jejum, eu sempre estou devendo uma melhora, eu sempre preciso melhorar, eu sempre preciso amadurecer, eu sempre estou carregado do mundo e preciso me arrepender, preciso confessar, preciso ser limpo por esse sangue. O sangue de Jesus nos cobre, o sangue de Jesus nos lava. Só que talvez eu não me arrependi até hoje e não consigo compreender que esse sangue já lavou, o sangue já limpou. Só que se tu não compreender, tu não vai entender o que é esse sangue, tu não vai conseguir realmente se arrepender e viver uma vida como alguém que tem paz em falar com Deus, porque se arrependeu e entende que foi lavado. Jesus Cristo de Nazaré pagou um alto preço para que Deus, quando olhe para nós, não veja o nosso pecado, mas veja o sacrifício de Jesus. Entende isso? No Antigo Testamento, quando se falava sobre a arca da aliança que carregava a presença de Deus, sabe o que tinha dentro da arca da aliança? Alguns elementos que representavam momentos de rebeldia e desobediência a Deus, como as tábuas de Moisés que continham ali as leis quebradas, a tábua quebrada como o cajado de Arão que representava a rebelião. Para entrar mais nesse ponto, terça-feira a gente entra mais nesse quesito, mas também o pote com maná, representando ali a falta de agradecimento, a murmuração do povo no deserto, e aquilo ali estava na arca, e quando Deus olhava, Deus não via os elementos que remetiam ao desagrado dele, porque sobre a arca existia o sangue propiciatório do sacrifício. Quando Deus olhava para a arca, Deus enxergava o sangue do sacrifício e não enxergava o pecado dos elementos que representavam ali o pecado dos homens. Hoje, o sacrifício perfeito aconteceu, e quando Deus te olha, Ele enxerga o sangue de Jesus naquela cruz. Deus não enxerga o teu pecado, mas para isso é necessário arrependimento, discernimento. Um preço foi pago. É só arrependimento. Quero te convidar a se colocar em pé. Queria convidar o pessoal do louvor